喧騒まみれこの街の演奏玉たまま一度ついておいで世界中魅了するほどに豪華なジャパン一番ジャンプランさうちらの出番テリヤキボーイズ in the place to be 見せてやろうリジナル VIP Many many diamonds dangling Bag full of money we strangling Hate me, fry me, bake me, try me All the above cause you can't get in I don't want no problem Because me professional Make you shake your cats Thank you Haters take it personal Like a Canada type that's all now drunk on let's go not my money let's all just such kitchen my also let's goぜひレギュラーラブから let's go 21 go じゃない2 go New York それ私のペインポイントテリヤキボイスあっという間吹き飛ばすノイズ慢心してますんでゲットペンの数も増えてますベーシックはサプライEu gostaria de, justamente, focar meu comentário nesse ponto específico da sabatina, trazido aí pelo Fefito. É um ponto muito delicado, então peço licença aí para me alongar, ainda bem que a gente tem até as 10h30 para debater isso. Esse momento em que o doutor Augusto Aras ele é interpelado pelo senador da rede, né, o senhor Fabiano Contarato, sobre a conceituação de família, conforme disposto, né, como trazido aqui pelo Zé Maria, pelo Fefito, num compromisso assinado pelo procurador com a AJURE, né, que é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Nesse documento, ao qual eu confesso eu não tive acesso, o conceito de família, ao que tudo indica, é definido a partir da união entre uma mulher e um homem, e isso excluiria da ideia de família todos aqueles núcleos formados a partir de uniões homoafetivas, ou seja, entre pessoas do mesmo sexo, como é o caso da família do senador. Ao responder a interpelação do senador, o sabatinado ainda por cima confessou que assinou o documento sem ler, o que é um péssimo hábito, né, como a gente já criticou aqui, especialmente para quem tem que se debruçar sobre a letra fina da lei. Por isso, no meu tweet de mais cedo hoje, no @boletimcopola, né, que é a minha conta oficial, eu disse o seguinte, abre aspas, já tivemos deputados ludibriados assinando a CPI da Lava Jato. Agora, o novo PGR distraído não reconhece o teor do compromisso firmado com lideranças evangélicas. Assinar sem ler não exime ninguém de responsabilidade, nem de passar vergonha. Aliás, num parênteses pessoal, eu preciso agradecer aí publicamente as mais de 100 mil pessoas conectadas à minha conta oficial no Twitter em menos de 24 horas. É uma imensa honra e uma responsabilidade maior ainda. Muito obrigado. Mas voltando à polêmica, a gente tem que notar, tem que perceber a sofreguidão do procurador em ter o seu nome chancelado pela bancada evangélica, certo? Superando a sua perícia jurídica. Aliás, isso vai ao encontro do que falou o Zé Maria, né? Um discurso customizado, o discurso prêt-à-porter, eu adorei essa expressão. De qualquer forma, a gente tem aqui a ambição superando a retidão. E vamos ficar na torcida para que esse seja um caso isolado e não um signo de caráter. Existe um princípio no direito romano que certamente o procurador não ignora, que é o seguinte, ignorância legis neminem excusate. Portanto, a ignorar, desconhecer a lei não te excusa, né, não te desobriga de cumpri-la. E, por analogia, assinar um compromisso e depois alegar desconhecimento é um tremendo disparate e um caso muito, muito preocupante. Bom, falando sobre a pergunta, né, em síntese, o que o senador
perguntou para o procurador é: uma família de núcleo homoafetivo não é uma família? E vejam a resposta do procurador, abre aspas: respeito quem tem casamento homoafetivo, como um contrato hoje assim entendido na via jurídica. E aqui eu chamo a atenção do ouvinte, essa resposta ela foi pertinente e cuidadosa na medida certa. Por quê? Hoje em dia a palavra casamento e união são usadas quase como sinônimo no direito civil de família e tem natureza mesmo contratual. A grande modernização no direito de família, ela vem por meio do Instituto da União Estável, hoje em dia isso é muito consagrado, que vem equiparar as relações formalizadas, portanto aquelas inscritas em cartório ou em matrimônio religioso, com as não formalizadas, certo? Com os casais ajuntados, amaziados, como se dizia antigamente. Porque na prática, esse casal, mesmo sem a formalização, ele se comportava como um núcleo familiar, em divisão de tarefas, divisão de despesas, criação de filhos, apoio intelectual, apoio emocional, relação afetiva, sexual e por aí vai. Conforme os costumes sociais foram avançando, a lei reconheceu um dado empírico da realidade. Pessoas do mesmo sexo não só se apaixonam, como também convivem num regime análogo ao da união estável. Por isso, pela via jurídica, portanto, jurisprudencial e judicial, não pelo Congresso, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, reconheceram a equiparação dos direitos civis em favor dos casais homossexuais. Aqui a gente está falando, tá, de equivalência de direito patrimonial e de família. Por exemplo, regime de partilha de bens, pensões, herança e mesmo adoção no melhor interesse da criança, que certamente prefere ter pais do mesmo sexo a não ter pais. A essa nova relação jurídica de cunho homoafetivo, algumas pessoas chamam de casamento. Agora é a hora da gente retomar a fala diplomática do procurador. Abre aspas: respeito quem tem casamento homoafetivo, como um contrato hoje assim entendido na via jurídica. Por que ele fala em contrato e por que ele fala em via jurídica? Porque ele sabe que a Constituição e o Código Civil, quando trata do casamento, fala especificamente na união entre homem e mulher. Portanto, na prática, todos os direitos estão garantidos aos casais homossexuais. Mas no direito civil e na Constituição positivados, há protagonismo para a união heterossexual monogâmica formalizada. Esse é o modelo ideal a partir do qual se expandem as outras formas de família. A união estável, a família monoparental e, finalmente, a união homoafetiva. E faz sentido dar protagonismo jurídico à família tradicional. Ela é fruto de milênios de evolução social, ela propicia uma experiência mais diversa para os filhos pela convivência com ambos os gêneros e viabiliza a perpetuação da espécie. Então, assim, eu creio que essa legislação atual, que está inscrita nos códigos e é fruto de uma construção da jurisprudência, ela é adequada e justa, porque ela respeita o direito dos homossexuais que decorrem, como bem destacou o senador, do princípio da isonomia, mas ela prestigia a família tradicional. Y'all know me, still the same OG, but I've been low-key, hated on by most these. No cheese, no deals and no G's, no wheels and no keys, no boats, no snowmobiles and no skis. Mad at me cause I can finally afford to provide my family with groceries. Got a crib with a studio and a saw full of tracks, to add to the wall full of plaques, hanging up in the office. Caio, já acontece em algumas universidades, das grandes, das melhores até do mundo, né? Essa questão da iniciativa privada como mantenedora das universidades, né? Com dinheiro privado, né? Sendo injetado ali para o conhecimento, para se explorar o conhecimento, né? Aqui tem essa frase, né, que marcou, foi bem divulgada, né? Essa questão da vou atrás da zebra gorda e tal. Dos professores que, segundo ele, ganham de 15 a 20 mil reais e que trabalham 8 horas, ali em torno de 8 horas por semana. Também não é claro que essa questão liberal que vem com o novo governo, de você trazer a iniciativa privada para as federais, principalmente, pode ser uma ideia boa, né? Mas você também ir atrás de professores que conseguiram chegar a esse estágio e, portanto, oferecem níveis de excelência diferentes. Será que também não é uma fala que vai mais dentro de uma política do que de uma visão técnica para se resolver um problema no Brasil atual? Primeiro, cumpre esclarecer ao ouvinte que quando ele fala que o governo não vai fazer nada pelo ensino superior, ele está se referindo especificamente ao ensino superior privado, né? E o conceito de não fazer nada também implica necessariamente em não atrapalhar, né? Que já é
já é um grande avanço. O programa Futurice, né, com base nas contratações de docentes via CLT pelas organizações sociais, ele acaba com um grande problema, né, do ensino público, que é a estabilidade do professor. E é por isso que a gente tem um absenteísmo que chega a bater 30%. Que trabalho no mundo em que um funcionário pode faltar 30% da sua carga horária? É um verdadeiro absurdo. E o que o ministro fez foi escancarar aí essa discrepância salarial no professor que dá 8 horas de aula semanal ganhar um salário dessa robustez, né? E eu acho muito interessante a construção que ele fez na abertura da sua fala. Ele diz o seguinte: temos no nosso mindset um monte de ideias erradas. Mindset significa literalmente arranjo da mente. Ele traz consigo a noção, né, da disposição, do ordenamento de ideias. O mais próximo que a gente tem na língua portuguesa seria algo como mentalidade. Portanto, o ministro diz que nós estamos tratando da educação com uma mentalidade equivocada. O conceito de educação, né, na pedagogia brasileira, inspirada principalmente, né, pelo patrono Paulo Freire, ele prioriza a formação do cidadão em detrimento da transmissão de conhecimento. Formar cidadãos, assim como outras expressões como justiça social, é um daqueles conceitos muito abstratos do progressismo, né? Formar cidadãos é uma terminologia genérica, é subjetiva e, portanto, ela está sujeita aí à colonização ideológica. Qual o título da Opus Magnum do Paulo Freire? Pedagogia do oprimido. Então você repara na carga ideológica já no título, que importa, né, a dialética da luta de classes marxista, né, de opressores versus oprimidos, para a sala de aula. Então, retomando, formar cidadãos corresponde a um conceito amplo sobre o que é educar. Por outro lado, transmissão de conhecimento é objetiva, né? Então, transmitir conhecimento e todos os métodos de concatenação do conteúdo e também a reflexão crítica, né, sobre a matéria apresentada, isso corresponde a um conceito estrito de ensinar. Então, aqui para mim está a grande não notícia, né, que justificou todas as manchetes em relação às falas do ministro, que é o seguinte: o que ele disse? Abre aspas, quem educa é a família. A gente ensina a ler, ensina um ofício e por aí vai. Será que o ministro simplesmente não expressou o senso comum da população, que por sinal é avesso à doutrinação? Avessa, né, a doutrinação, a formação de caráter, a moralidade, primordialmente vem de berço, vem de família. A transmissão do conhecimento na sociedade contemporânea se tornou uma prestação de serviço, seja ele um serviço público ou um serviço privado, para quem pode. E primordialmente ela é conduzida por especialistas, os professores, os pedagogos e por aí vai. De forma subsidiária, portanto, de forma acessória, os pais podem ensinar, né? Seja em atividades de reforço, né, acompanhando as atividades dos filhos na escola, ou mesmo no homeschooling, né? Isso é uma possibilidade. E de forma subsidiária, de forma acessória, a escola pode educar sim, mas isso num ambiente de extrema vulnerabilidade, quando falta, né, quando a falta da família se faz presente. Né? Então, quando você tem essa realidade social, porque aí a escola vai oferecer proteção intelectual, proteção emocional e moral para todo jovem em desenvolvimento. Agora, quando o Estado tenta fazer, às vezes, da família, né, com a sua habitual e experimentada incompetência, a gente tem o quadro atual da educação no Brasil, que é fracasso na função acessória de educar e fracasso retumbante na função primordial, que é ensinar. O Brasil está formando jovens que são vitimistas, hipersensíveis e imaturos em relação às próprias responsabilidades. Gente que é muito generosa com os próprios direitos e mesquinha com os seus deveres. E só para fechar, no plano técnico, nesse século, o Brasil não avançou sequer uma posição no ranking internacional PISA, que mede aí aprendizagem e capacidade cognitiva na educação básica. O relatório aponta que, em média, o jovem brasileiro não tem conhecimento em matemática, ciências e leituras para exercer plenamente a sua cidadania, e a gente tem o perigo disso, uma juventude carente e analfabeta funcional, mas que se acha empoderada. Tem título de honoris causa. Ele tem título de... O Lula também tem, pô. Não falta título, é doutor pra até diabo, até o inferno gelar. Ministro, eu preciso, tá preso. Infelizmente, eu preciso finalizar.
Tá na cadeia. Preciso finalizar a conversa aqui com o ministro da Educação, o Abraham Weintraub. Obrigado pelo papo aí, sorte para todos nós. É o que costumo dizer. Vamos lá. Fiquem com Deus.